para todos, sejam bem-vindos. Antes de começar a nossa atividade, gostaria de solicitar a todos que desliguem suas câmeras e os seus microfones para que a gente tenha uma maior facilidade para os nossos intérpretes de Libras. Então, mantenham, por favor, sobretudo as câmeras e os microfones aí desligados. No final, a gente passa as questões, vocês podem fazer as questões no chat no decorrer do percurso, ou deixar para fazer só no final. Hoje nós estamos recebendo a Simone Morali. A Simone é médica, obstetra, ginecologista, professora da Universidade Federal de Jataí. Ela é mestre, deixa eu peguei os detalhes aqui, né, pra gente. Ela é graduada lá pela Unicamp, né, pela Estadual de Campinas, tem mestrado também lá em Campinas, e além de atuar, né, como médica aqui em Jataí, ela atua como docente da Universidade Federal de Jataí, na área de saúde da mulher e da criança. Ela veio falar um pouquinho para a gente hoje sobre os métodos contraceptivos de longa duração. Para além da profissional que a Simone é para nós uma honra, para mim, para a Tati, recebê-la no projeto, enquanto também, né, nossa médica que cuida da gente. Eu brinco que, para começar, se não fosse ela, nem estar aqui hoje eu não estaria, né, eu praticamente, eu posso dizer que eu devo a vida a ela sabe disso. A gente passou aí uns maus bocados, mas graças ao profissionalismo extremo, ao cuidado que ela tem com os pacientes, à humanidade que ela tem, estou aqui inteira, minha filha está bem e tal, então é um prazer muito grande recebê-la aqui hoje. E a Cristiane já chegou, né, nossa intérprete, e nós podemos passar a palavra para a Simone, para ela usar esse tempo, né, e ao final a gente vai fazer as intervenções, conversar um pouquinho com ela sobre essa temática que ela traz hoje para a gente. Mais uma vez, eu quero lembrar vocês de manter os microfones e as câmeras de vocês desligadas. Eu vou manter também o meu microfone e minha câmera desligada e retorno assim que a Simone terminar a explanação dela para a gente conversar juntos sobre essa temática. Mais uma vez, Simone, muito obrigada pela sua presença no projeto. Todos, eu que agradeço muito as meninas, a Tatiana e a Stael, fiquei emocionada com a apresentação, obrigada, Stael. E é muito bom estar aqui hoje conversando sobre um tema que eu gosto muito, e ao mesmo tempo é um desafio, né, porque é uma aula em que a gente tem profissionais, é uma aula multidisciplinar, né, a gente tem a oportunidade de estar conversando com alunos e pessoas dentro e fora da faculdade, não só da medicina, apesar de que eu vi várias carinhas de aluninhos meus, fiquei feliz, e é um desafio nesse sentido para que a aula ela não seja, a explanação não seja muito técnica, eu vou procurar falar um pouco de uma maneira mais ampla e menos técnica um pouquinho, né, para que essa aula de o conhecimento e a oportunidade para todo mundo entender direitinho. Então, eu vou passar a apresentar aqui os slides. Vamos ver se vai dar certo de eu apresentar. Ótimo. Assim, não me aparece a setinha. Vou sair aqui um pouquinho. Deu certo, Simone. Deu, mas ela volta. Peraí. Aí. Eu vou fazer aquilo que a gente fez, porque eu fiz errado aqui. Vou apresentar a tela inteira, tá? Me confundi aqui na hora de... que aí eu acho que dá mais certo.
Vamos ver. Minha setinha está sumindo aqui. Sumiu. Mas acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar dessa seta para mostrar algumas coisas para vocês. Você acha que fica ruim assim, Stael, se eu apresentar dessa maneira? Não, dá para visualizar. Dá para visualizar bem? Dá. Porque eu acho que eu perco a minha setinha e aí eu vou precisar dela depois. Tá. Pode deixar Mas assim. aí eu faço o seguinte, então, eu vou fazer diferente. Quando eu precisar da tela, eu volto para a forma normal. Ok. Vou fazer isso então. Então tá, gente. Então, quando eu falo, eu peço desculpas, porque quando eu passei o tema para as meninas, na verdade, eu deveria ter utilizado melhor esse um pouquinho mais completo. Porque quando a gente fala de métodos contraceptivos de longa duração, que é o tema que eu passei para as meninas da palestra, a gente estaria englobando também os métodos métodos de laqueadura e vasectomia. E não vai ser meu objetivo aqui hoje, né? Então, faltou essa palavrinha, reversíveis. Então, a gente vai conversar um pouco hoje sobre os métodos contraceptivos reversíveis de longa duração. A abreviação americana é essa abreviação LARC em inglês, que a gente utiliza muito, e eu vou utilizar essa sigla ao longo da explanação, porque vai ficar muito mais fácil. Se eu tiver que falar toda hora métodos contraceptivos reversíveis de longa duração, vai ficar ruim para as pessoas entenderem. Então, eu vou falar sobre os LARC hoje. Quando a gente fala sobre LARC no Brasil, a gente está falando basicamente sobre esses dois métodos para se evitar gravidez. O DIU, que é o dispositivo intrauterino, e aí a gente tem dois tipos de DIU disponíveis no mercado brasileiro, o DIU hormonal e o DIU de cobre, e o implante subdérmico, que é o implante em que a gente coloca logo a derme no braço. Mas antes de falar sobre os LARC, basicamente, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da escolha do método contraceptivo, que eu acho muito importante. A gente, no dia a dia, no consultório, pergunta muito essa pergunta, né? Qual seria, doutora, qual seria o melhor método para se prevenir gravidez? E essa não é uma pergunta fácil de se responder, né? Porque ela engloba muitas questões diferentes. Quando a gente vai discutir o profissional de saúde com uma paciente, o método em que ela quer utilizar para evitar a gestação, a gente tem que levar em consideração muitos fatores diferentes. Os aspectos financeiros, quer dizer, essa paciente tem condição de arcar com o método, os aspectos sociais, como é que é o dia a dia dessa paciente, o acesso dela à aquisição desse método, à unidade básica de saúde, essa paciente, como é que é a experiência prévia dela em relação ao uso de outros contraceptivos, por que ela deixou de utilizar, em que fase da vida que ela está, se ela está amamentando ou não, se ela já está próxima da menopausa ou não, se é uma adolescente. Então, todos esses aspectos têm que ser corretamente pelo profissional de saúde na hora de discutir o método contraceptivo. Além desses aspectos que se devem levar em consideração e se avaliar na anamnese, algumas coisas a gente tem sempre que discutir com uma paciente em relação a cada método contraceptivo, ou aquele método em que ela está pensando em utilizar. Primeiro, a eficácia, né, que sem dúvida nenhuma é o aspecto mais importante para aquela mulher que não quer engravidar. Então, qual é a eficácia? Qual que é o risco dela engravidar utilizando aquele método, né? Quais são os possíveis efeitos colaterais, né? Quais são os aspectos negativos do uso do método? Ele tem risco? Ele oferece algum risco para a saúde dela?
Quais são os custos desse método para ela, né? Quais seriam as contraindicações? Será que ela apresenta algum problema de saúde ou algum fator de risco que a impeça de utilizar determinado método? E o retorno à fertilidade? Se ela quiser interromper o uso daquele método para engravidar, ela vai conseguir engravidar rapidamente ou não? Então, todos os aspectos a gente tem que levar em consideração na discussão de um método contraceptivo, né? Para isso, a gente tem algumas ferramentas muito interessantes disponíveis hoje para a gente, né? Um desses que é fundamental para todo profissional de saúde que vai indicar o método contraceptivo, que vai discutir, são os critérios de elegibilidade de métodos contraceptivos da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela tem uma série de especialistas que se reúnem periodicamente. A última reunião, né, o último guideline que a gente tem é de 2015, que é esse em azulzinho aí, né? E o que os critérios de elegibilidade eles dizem? Eles utilizam categorias para cada método contraceptivo em relação a determinado fator de risco. Então, se eu digo que aquele método desse, ele é categoria 1, eu estou dizendo que ele pode ser usado para aquela paciente em qualquer momento. Ela não tem absolutamente nenhuma contraindicação para o uso do método. Se eu digo que ele é categoria 2, eu quero dizer assim, olha, não vai ter problema você utilizar esse método, pode utilizar tranquilamente. Então, na prática, se ele é categoria 1 ou 2, a gente pode utilizar, a paciente pode utilizar tranquilamente esse método. Agora, se ele é categoria 3 ou 4, eu dificilmente vou utilizar esse método, né? A categoria 3, que me diz que, em geral, eu não devo recomendar o uso desse método, porque existem, a não ser que mais métodos adequados não estejam disponíveis, isso seriam aquelas ações raríssimas que no dia a dia a gente quase não utiliza. E a categoria 4 é aquela que diz que a gente não utiliza, não deve utilizar de maneira nenhuma. Vou dar alguns exemplos, então, aqui, né? Se eu estou de frente a uma mulher, por exemplo, de 37 anos, fumante, o que o manual do Ministério da Saúde, dos critérios de elegibilidade, vai me dizer? Ele vai me dizer que a pílula contraceptiva combinada, que é o método contraceptivo mais utilizado no Brasil, as pílulas comuns, ele vai me dizer que a pílula é categoria 4 para essa mulher. Quer dizer que uma mulher fumante acima de 35 anos não deve nunca utilizar uma pílula contraceptiva combinada, estrogênio, né? Um outro exemplo, uma paciente diabética de longa data, né? Ou que tem algum tipo de lesão em órgão-alvo, uma paciente diabética com insuficiência renal. Essa paciente também não pode usar pílula estrogênio. E a paciente hipertensa, se ela estiver muito bem controlada, o anticoncepcional combinado vai ser categoria 3. Quer dizer que mesmo assim, mesmo numa hipertensa muito bem controlada, a gente não pode utilizar a pílula combinada. Então, essa ferramenta, ela deve ser utilizada e a gente vê que às vezes não é tão utilizada pelos profissionais de saúde. Não é incomum, por exemplo, a gente receber no consultório pacientes hipertensas não deveriam estar usando esse método. Então, essa é uma ferramenta fundamental do nosso dia a dia que a gente tem que utilizar com frequência. E para isso, a gente tem também, digitalmente, uma tecnologia, a gente tem os aplicativos, esse iContraception, que é um aplicativo justamente para a utilização desses métodos, critérios de elegibilidade. Então, esse aplicativo ajuda muito a gente digita lá a idade da paciente, a paridade dela, quer dizer, se ela já engravidou ou não, se ela fuma ou não, se ela é obesa ou não, enfim, a gente vai inserindo no aplicativo se ela tem algum fator de risco, e o aplicativo nos ajuda a escolher os métodos que são mais adequados para aquela paciente.
para aquela mulher, né? Uma outra ferramenta aqui muito interessante para a escolha do método contraceptivo é uma página que a FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, oferece para as mulheres em geral. Essa página, a mulher acessa, ela consegue descobrir, aprender um pouco mais sobre os métodos contraceptivos disponíveis hoje na atualidade, né? E ela pode ajudá-la demais na escolha do método contraceptivo, tá? Um outro problema que a gente tem, não fosse já todas essas questões complexas que envolvem a escolha do método contraceptivo, a gente ainda tem hoje a questão do Dr. Google, né? Então, a mídia, por um lado, nos auxilia muito, né? Na medida em que a gente tem acesso à informação, ela também, às vezes, atrapalha bastante, porque a gente tem muita desinformação também, né? E qual que é um grande problema que a gente vivencia hoje? É um exagero na divulgação dos efeitos colaterais do estrogênio, né? Se fala muito dos malefícios e dos riscos relacionados ao estrogênio, que é o componente mais importante das pílulas combinadas, né? Dos métodos combinados com estrogênio, que seriam, quais métodos seriam esses? A pílula combinada, que é a pílula mais comum no nosso dia a dia, que a maioria das mulheres brasileiras utiliza, o injetável mensal, a injeção mensal, o anel vaginal, né, também é um método com estrogênio, e o adesivo. Então, esses são os métodos com estrogênio, né, que tem sido alvo de muito questionamento, muito medo pelas mulheres hoje, por conta desses hábitos, né. Então, o que essa paciente, que ela vai procurar na internet, ela vai buscar, né, sobre método contraceptivo, o que ela encontra, o que ela vem dizendo para a gente nas consultas? Doutora, eu não quero tomar pílula, eu vou ter trombose, né? Hoje em dia, uma preocupação muito grande também com a estética, eu vou engordar, eu vou ter celulite, eu não quero usar esse método, né? Eu não vou ganhar massa na academia, massa muscular, essa é uma outra preocupação muito grande hoje. As mulheres deixando de usar as pílulas combinadas com estrogênio, porque querem ganhar massa na academia e acham que a pílula vai atrapalhar. Então, tudo isso, né, atrapalha bastante no dia a dia. Em relação ao gênio, vocês devem achar até que eu estou fugindo um pouquinho do assunto, mas eu acho muito importante porque é uma janela de oportunidade, como a gente vai conversar hoje sobre método contraceptivo, falar rapidamente sobre essa questão do risco do estrogênio e trombose. Então, esse risco, ele é muito grande. Olha só, na verdade, o risco de trombose com o estrogênio é um evento raro, né? Ele vai acontecer com que frequência na população em geral? Né, que não estão fazendo uso de nenhum método contraceptivo. Vão acontecer 4 casos a cada 10 mil mulheres por ano. Então, vejam, já é um evento raro. Nas mulheres usuárias, então, de pílula, a gente vai ter mais ou menos o dobro de casos. Nossa, o dobro é muita coisa. Não é, porque continuam sendo poucos casos ao ano. São 8 casos para cada 10 mil mulheres, em média, ao ano, né? O que levar em consideração, pensando no risco de trombose? É se essa paciente tem algum outro fator de risco. Então, se ela fuma, se ela é obesa, se ela é diabética, se ela é hipertensa, aí sim, o risco dela ter um evento trombose, uma embolia, que são muitas vezes quadros graves e com risco até de morte, essas pacientes não deveriam usar o método com estrogênio, a gente tem que discutir com elas outras opções, né? Uma outra importante é que a gente teve nos últimos anos é a descoberta de que as pílulas mais modernas têm um risco discretamente maior de causarem uma trombose do que as pílulas mais antigas. Mas ainda é um risco pouco expressivo, tá?
E eu coloquei aqui para vocês estão vendo aí na telinha, é um caderno da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia que só trata sobre essa questão do tromboembolismo e o uso das pílulas com estrogênio, que eu recomendo para quem quiser ver mais um pouquinho, tá? Bom, mas eu estou aqui hoje para falar sobre os LARC, os métodos contraceptivos de longa duração. Quais são, então, os LARCs disponíveis no Brasil? A gente tem, então, estão vendo branquinho aí à esquerda, que é o DIU hormonal, o DIU de cobre. O DIU de cobre, que está à direita de vocês, ele é o único disponível hoje pelo SUS. O implante subdérmico, ele também não é disponível pelo SUS. Então, dos 3 LARC que a gente tem hoje no Brasil, o único disponível pelo SUS é o DIU de cobre. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. E por que falar sobre... Vou voltar aqui. Opa. Pronto. Por que falar sobre os LARC, Porque esses métodos contraceptivos, eles são altamente eficazes. E são eficazes porque eles não dependem do uso da paciente. Eles não dependem da relação sexual, eles não dependem da paciente lembrar o horário para utilizar, eles não dependem da paciente estar usando alguma medicação ou não, que tem interferir na eficácia desses métodos. Além disso, esses LARC, eles não contêm estrogênio, então eles podem ser utilizados com pouquíssimas contraindicações, a gente vai falar sobre elas mais para frente. E esses métodos também, eles têm altas taxas de continuidade e satisfação. Em geral, as usuárias, elas são mais satisfeitas e abandonam menos os LARC do que aquelas que utilizam os outros métodos contraceptivos, tá? Agora deu uma travadinha aqui. Vamos lá. Vixe. Deixa eu voltar aqui. Aula online tem dessas, né? Aqui, deixa eu voltar. Ótimo, então vamos lá. Nos últimos anos, a gente teve o surgimento, então, de vários estudos, estudando justamente a eficácia e a segurança desses métodos contraceptivos dos LARCs. Um desses estudos foi um estudo muito bem realizado, e que foi um estudo com a maior quantidade de mulheres realizados até hoje, foi um estudo americano, realizado na década passada, em que as mulheres eram muito bem orientadas em relação à escolha dos métodos contraceptivos. Então, uma das coisas que os estudos falam em relação à escolha desses métodos contraceptivos de longa duração é que uma coisa muito importante para o uso, utilização e satisfação do método é a orientação. Então, para a paciente optar pelo uso do LARC, ela precisa ser bem orientada, e quando ela é bem orientada sobre a segurança e os efeitos colaterais, ela tem muito mais chance de utilizar esse método, E esse estudo, CHOICE, ele estudou mais de 5.000 mulheres que utilizavam, então, os LARC, e que eram mulheres de uma região nos Estados Unidos, as mulheres que foram conclamadas a utilizar esses métodos, e gratuitamente, porque até então
não haviam grandes estudos a respeito desses métodos, porque as mulheres tinham difícil acesso financeiro a esses métodos. Então, e muitas dessas mulheres que participaram do Choice eram mulheres em situação de risco, principalmente para infecções sexualmente transmissíveis, que foi sempre um empecilho para o uso do DIU, por exemplo. E o que esse estudo viu, então? O estudo viu que, com aconselhamento e orientação adequados, as taxas de continuidade e satisfação foram de 87% em 12 meses, 77% em 24 meses, né? Ou seja, a maioria, a imensa maioria das mulheres continuavam usando o método ao final de 2 anos e estavam satisfeitas com eles, né? Enquanto que com outros métodos contraceptivos, a taxa de continuidade foi bem menor. A paciente, por exemplo, usuária de pílula, e a gente sabe que, em média, de ano, né, ela vem para consulta, ela começa a utilizar uma pílula. Ao final de um ano, menos de 40% delas ainda estão utilizando a mesma pílula, né, estão satisfeitas com aquele método, tá? Essa tabela é muito importante, que eu vou mostrar para vocês agora. Essa tabela, ela avalia justamente a eficácia, então, dos métodos contraceptivos. E aqui cabe a gente falar um pouquinho sobre o que é o uso típico e o uso perfeito. O que é o uso típico? O uso típico é o uso do dia a dia, né? Então, como é que as mulheres no dia a dia, por exemplo, tomam uma pílula? Muitas vezes elas esquecem, elas atrasam a maneira de tomar o comprimido, né? Ou elas começam a utilizar uma pílula por aconselhamento de uma amiga e tomam de maneira errada, fazem a pausa de maneira errada, né? E o que é o uso perfeito? O uso perfeito é aquela que, por exemplo, no caso da pílula, é aquela mulher que toma todo dia, no mesmo horário, esquece nunca, faz o uso correto, a pausa correta, esse seria o uso perfeito. Que você já deve imaginar que isso corresponde a uma parcela menor da população, né? Então, quando a gente olha ali na primeira coluna, né, a paciente que não usa nada de método contraceptivo, qual que é o risco dela engravidar em um ano? 85%. Então, 85 mulheres em 100 vão engravidar em um ano se elas não utilizarem nenhum método para evitar. E se elas usarem preservativo, usarem muito direitinho, que é a nossa tabelinha ali, a terceira coluna, se elas usarem muito direitinho, 2 a 5 gestações em 100 mulheres ao ano. Então, em torno de 2 a 5% de gestações. Agora, no uso real, que é colocando a camisinha de maneira errada, estourando a camisinha e por aí vai, a gente já tem uma falha de até 20%. Então, vocês estão vendo, comparando aí, a coluna da esquerda com a da direita, que quando a gente fala em preservativo, pílula, inável, esses métodos, quando no uso real do dia a dia, eles têm muita falha. Olha lá a pílula, gente, 9%. 9% de mulheres tomando pílula no dia a dia, esquecendo um pouquinho, vão engravidar, né? Agora, observem quando a gente compara o uso típico e o uso perfeito dos outros métodos, dos LARC, DIU de cobre, SIL-LNG. O SIL-LNG é o DIU hormonal, tá, gente? Então, DIU de cobre, SIL-LNG e implante liberador, que é o implante subdérmico, né? Os 3 LARC. Olha só quando a gente compara lá no DIU de cobre. Uso típico e uso perfeito, 0,8%, ou seja, 8 mulheres em 1.000 vão engravidar por ano. Isso praticamente não muda no uso típico ou perfeito, né? Em relação ao SULNG, o DIU hormonal, 0,2 e 0,2, ou seja, eu vou ter só 2 gestações em 1.000 mulheres que utilizam esse DIU por ano. E o implante, então? O implante é muito mais eficaz ainda. Eu vou ter em torno de 5 gestações usuárias por ano, né?
o que torna esse método o método mais eficaz disponível hoje no mercado. Tá, mas os LARC não são perfeitos, né? Por quê? Porque são métodos de alto custo, ele tem os seus efeitos colaterais, eu vou conversar sobre isso mais para frente, e os riscos inerentes à colocação desses métodos. Falado isso, vamos agora conversar sobre cada um dos LARC, dos 3 LARC que a gente tem disponível, começando pelo implante. Então, relembrando que o implante a gente não tem disponível pelo SUS, e é um método que o convênio também não cobre, tá? Não cobre a colocação. Os convênios, eles cobrem a colocação do DIU hormonal e do DIU de cobre, mas não cobrem a colocação do implante. O implante, então, é um dispositivo de plástico, né? É um dispositivo de plástico de acetato de etileno, que libera um hormônio que está dentro desse dispositivo de plástico, né, que é um progestágeno, e esse plástico, ele é revestido por sulfato de bário, então isso faz com que esse implante possa ser detectado por raio-x. Isso é importante para facilitar o encontro desse implante, se for encontrada alguma dificuldade para retirar esse implante depois. Esse implante, então, ele é inserido logo abaixo da pele, ele é um implante subdérmico, ele fica bem superficial. A gente consegue palpar facilmente esse implante, se ele for colocado corretamente, e até visualizar esse implante nas pacientes magrinhas. Então, ele tem 4 centímetros de comprimento por 2 milímetros de espessura, ele é bem fininho, né? E o custo só do implante, se você for buscar ele na internet hoje para comprar para poder colocar, de 850 a 1.200 reais, né, dependendo do site. E ainda você vai ter que pagar os custos da colocação. Então, é um implante, dificilmente você vai conseguir colocá-lo por menos que 1.500 reais. E esse implante, ele tem 3 anos de duração, tá? Então, gente, olha só, nessa figurinha esquemática do braço dobrado, né, e aonde a gente tem que colocar o implante, porque existe uma preocupação, essa preocupação ela era maior com o implante antigo. Até 2017, o Impanon, o implante disponível no mercado, ele tinha um mecanismo um pouco diferente para colocação, com uma agulha grossa, que se a técnica correta não fosse utilizada e ele fosse inserido inadvertidamente num plano mais profundo, ele podia causar perfuração de alguma veia, até artéria, causar complicações. Então, hoje, a partir de 2017, houve o lançamento de um novo implante, o Implanon NXT, que com esse mecanismo de colocação é quase que impossível se inserir esse implante profundamente. Né? Então, melhorou muito esse risco em relação à colocação, tá? E a colocação ficou bem mais fácil, tecnicamente falando também. Então, aí embaixo vocês veem o passo a passo, mas eu vou mostrar um vídeo no finalzinho da explanação sobre a colocação desse implante, e ele é colocado sempre no braço não dominante. A paciente destra vai colocar no braço esquerdo, e a paciente que é canhota vai colocar no braço direito, né? É um procedimento que exige treinamento por parte do profissional de saúde que vai colocar, e exige uma técnica correta de asepsia, né, para evitar o risco de infecção. Então, esse braço tem que ser muito bem limpado, né, com soluções antissépticas, é necessário fazer anestesia local também, todos os cuidados para que não ocorra nenhuma complicação na colocação. Como é que esse implante evita a gravidez? O principal mecanismo para se evitar a gravidez é a inibição da ovulação. Sabe que 8 horas depois da colocação do implante, já existem níveis suficientes na circulação para inibir a ovulação. Então, é um método que colocou, já está valendo. Não existe aquela preocupação com um tempo para ele estar evitando a gravidez. Colocou no mesmo,
a paciente já está bem garantida em relação à contracepção, né? Além de inibir a ovulação, o período fértil, que é o mecanismo de ação, então, mais importante do implante, existem também alterações no músculo, secreção do colo e do interior do útero, e também do endométrio, que é a camada que reveste o útero por dentro, que são alterações que vão, então, impedir a subida do espermatozoide e vão realmente ser hostis à presença tanto do espermatozoide quanto do óvulo, né? Então, vantagens do implante. É um método de longa duração, 3 anos de duração, é o método contraceptivo mais eficaz dos métodos reversíveis que a gente tem hoje disponível. Ele é um método sem estrogênio, então, aquelas pacientes que não querem ou não podem fazer uso de estrogênio, podem usar o implante. E ele também tem vantagens não contraceptivas, como melhora da cólica menstrual e melhora da tensão pré-menstrual, porque como ele inibe a ovulação, ele vai inibir aquelas alterações causadas pelo período pós-ovulação, as alterações hormonais que cursam com uma pior, com aqueles sintomas todos emocionais da tensão pré-menstrual. Uma coisa que vem sido muito discutido na literatura em relação ao implante é a vantagem desse método para alguns grupos vulneráveis, principalmente as adolescentes, né? A gente sabe que 90% das adolescentes engravidam sem planejar, né? Então, e a grande vantagem do implante é porque, por ser um método que não depende da utilização da adolescente, que muitas vezes vai utilizar o método de maneira errada, né, ele passa a ser altamente eficaz. A gente, no estudo Choice, que foi aquele estudo que eu citei para vocês anteriormente, dos LARC, muitas adolescentes optaram pelo uso do implante quando foram orientadas, né, a respeito do método, né, e a maioria realmente continuou com esse método ao longo dos 3 anos em que o estudo foi realizado. Então, ele se mostrou realmente altamente eficaz. Nesse grupo do estudo Choice que utilizou o implante, comparado com outras adolescentes nos Estados Unidos, houve uma diminuição de 75% do índice de gestações não planejadas e abortamentos provocados, tá? Então, mostrando realmente a importância do uso desse método nesse grupo de pacientes. Um outro grupo muito interessante para o uso do implante são aquelas pacientes com imunodeprimidas, que têm um HIV doença, a AIDS, né? Porque as pacientes imunodeprimidas, elas não devem utilizar os métodos com estrogênio. E tem que utilizar métodos realmente muito eficazes, porque elas muitas vezes estão fazendo uso de medicações de muito risco, medicações teratogênicas, que podem causar malformações fetais, né? Então, é um outro grupo em que o implante realmente tem uma grande vantagem, até mais do que o DIU, porque nos grupos de alto risco para doenças sexualmente transmissíveis, e as pacientes HIV são alto riscos, o DIU parece não ser interessante, porque nesses grupos de alto risco, pode aumentar o risco, né, de complicações por infecção com o DIU, tá? Outro grupo muito interessante também, as pacientes drogaditas. Foi feito um estudo em São Paulo, né, com as pacientes usuárias de crack, da Cracolândia, né. Esse estudo mostrou que mais ou menos 40% das usuárias de crack não estavam fazendo uso de nenhum método contraceptivo. E a gestação não planejada era 3 vezes maior nesse grupo de mulheres do que comparado com as outras mulheres na mesma faixa etária, né. Então, e que são pacientes, por serem pacientes que não aderem bem aos outros métodos, não utilizam bem outros métodos e têm dificuldade de adquirir esses outros métodos, então seria muito interessante que a gente pudesse, para esses grupos, oferecer o implante. Mas, como eu já disse, o implante ele não está disponível hoje, né, pelo sistema público e nem pelos convênios, mas é uma discussão muito importante e a gente imagina que nos próximos anos
o implante ele vai ser, sim, disponível no Sistema Único de Saúde, nos convênios, pela alta eficácia, pelas vantagens que ele nos dá, né? Desvantagens do implante, então, o alto custo, eu já falei para vocês. Em relação aos efeitos colaterais, a gente tem, então, o efeito colateral que mais causa insatisfação com esse método, que é o sangramento irregular. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre ele daqui a pouquinho. Outros efeitos possíveis do implante, efeitos colaterais, a acne, né? Que a gente sabe que vai acontecer em mais ou menos 15% das usuárias. Parece que a maioria das mulheres que tem acne com implante são mais aquelas que, as que sentem mais, né, a acne, que reclamam mais da acne, são aquelas que utilizavam uma pílula antes. Porque a pílula, na verdade, com estrogênio, ela melhora a pele, ela diminui os níveis circulantes de hormônio masculino. E por diminuir os níveis circulantes de hormônio masculino, elas melhoram a oleosidade da pele. Enquanto que o implante parece não causar efeito nenhum em relação a esse aspecto, a diminuição do hormônio masculino, então não ajuda na pele, né? Uma outra queixa que acontece em cerca de 12% das usuárias do implante é o ganho de peso. Mas, quando a gente compara essa queixa com outras mulheres na mesma faixa etária, no mesmo período de tempo, a gente percebe que o ganho de peso é semelhante. Então, apesar das usuárias queixarem de ganho de peso, na verdade, toda mulher queixa de ganho de peso. Eu costumo brincar com as pacientes que ser mulher engorda e não usar um método contraceptivo, né? Na verdade, dos métodos contraceptivos que a gente tem todos hoje disponíveis no mercado, o único método que encontra uma correlação grande com ganho de peso é o injetável trimestral, que é a Depo-Provera, que não é um LARC, né? Dos LARC, os LARC mesmo, a maioria dos estudos afirma que não causam ganho de peso, tá? Um outro efeito colateral importante do implante é a queixa de dor mamária. É importante falar que tanto a queixa de dor mamária quanto a cefaleia, a dor de cabeça, que também é uma queixa comum, são mais comuns nas primeiras 6 semanas de método. Então, se a gente orientar bem essa paciente, explicar para ela que pode acontecer, que é só ela tomar um analgésico, que provavelmente vai melhorar depois de 1 mês e meio ou 2, ela vai passar por esse período tranquilo. Existe, então, também treinamento para colocação e podem haver problemas na colocação, hoje em dia raros, com o novo modelo que a gente tem no mercado, e às vezes nada. Por quê? Eventualmente, esse implante, se ele for inserido mais profundamente, se a paciente for mais gordinha, ou se esse DIU migrar, podem haver complicações e dificuldades na retirada. Existe descrição até de migração do DIU do implante. Do DIU migrar através de um vaso sanguíneo para outras regiões do corpo. Mas isso, como eu já disse, é muito raro hoje em dia. Com esse novo mecanismo, a gente não vê isso acontecer, né? Mas pode ser a retirada ao término de 3 anos, que é o prazo de ação do implante. A retirada exige uma anestesia local, exige procedimento em consultório, às vezes sangra um pouquinho, o braço pode ficar roxo, então são coisas que incomodam, né, algumas usuárias, tá? Então, aqui mostrando a tabelinha sobre os principais efeitos colaterais, sem falar do sangramento, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a dor de cabeça em 15%, o aumento de peso, a acne, a dor mamária, que eu já falei para vocês. Pode acontecer também alterações emocionais, essa queixa de alterações emocionais, que é uma queixa que a gente vê muito frequente em qualquer método contraceptivo hormonal. Eventualmente, dor abdominal, porque a paciente que usa o implante, tanto o implante quanto o DIU hormonal, elas podem ter formações de cistos nos ovários, que são cistos que provocam o crescimento do ovário e que podem causar desconforto e dor. Mas esses cistos nunca vão ser motivo de cirurgia, eles somem com 30, 60 dias, mas eles podem causar um certo desconforto abdominal.
e 1% das pacientes usuárias do implante queixam de infecções genitais, corrimento, ardência, enfim. É um efeito colateral raro, né? Tá, agora falando sobre o sangramento, que é a principal queixa da usuária do implante. Importante, então, dizer que esse efeito colateral, ele tem que ser explicado, avisado para a usuária. Se a gente avisar e explicar direitinho como é que vai ser, a chance dela se satisfazer com o método depois é muito maior do que se ela tiver desavisada, né? Ela não sabe que esse efeito colateral pode acontecer, e ela acontecendo persistentes e frequentes, ela vai ficar de saco cheio e a chance de abandonar esse método é maior. Então, vocês estão vendo aqui nessa tabelinha, à esquerda, padrões de sangramento, né? E à direita, com que frequência que eles acontecem. A amenorreia, o que é a amenorreia? É a paciente que não menstrua nunca utilizando o implante. Isso vai acontecer em 22% a 40% dos casos. É interessante porque quando o implante ele surgiu no mercado, a coisa de mais de 10 anos atrás, ele surgiu muito com a promessa de provocar a suspensão da menstruação para as mulheres que utilizassem esse método. Então, havia muito essa propaganda, né? Olha, você vai colocar o implante, você não gosta de menstruar, você não quer menstruar, então você pode ficar tranquilo que você vai parar de menstruar. E o que foi visto com o passar do tempo, com a utilização em massa desse método, é que não é assim, não. Na verdade, no máximo, 40% das pacientes não vão menstruar. 30% a 40% das pacientes vão ter sangramentos muito de vez em quando, que é o que a gente chama de sangramentos infrequentes. Geralmente, esse sangramento infrequente, ele não incomoda a paciente, porque são raros, né? Ou incomoda pouco. 20% das pacientes vão ter sangramento regular. O que é sangramento regular? É como se ela menstruasse, né? Todo mês. Né? Todo mês ela vai ter como se fosse um ciclo menstrual, ela vai ali menstruar 4, 5 dias por mês. E uma porcentagem, então, em torno de 25% das pacientes vai ter o que a gente chama de padrão desfavorável. O que é o padrão desfavorável, então? É aquela paciente que tem sangramentos muito frequentes ou muito prolongados. Né? Qual que é a diferença? Muito prolongada é aquela que fica ali 15 dias menstruada, né? E frequente é aquela que fica no pinga-pinga, né? Menstrua 3 dias aqui, sangra 3 dias aqui, para um pouco, daqui a pouco mais 3, 4 dias, para 5 dias, volta a sangrar mais 5, 6 dias, né? Isso incomoda demais as usuárias. Esses padrões desfavoráveis desse sangramento, eles são mais comuns nos primeiros 6 meses de uso. Depois de 6 meses, metade dessas pacientes que estão tendo um padrão desfavorável vão passar a ter sangramentos infrequentes e irregulares, ou seja, vão ter uma melhora desse padrão. Então, é preciso ter paciência. E isso a gente tem que orientar essa paciente, né, na utilização. E existem medicações que podem ser utilizadas no controle desse sangramento. Não vou entrar em detalhes aqui, né, porque eu acho que não cabe, não vai dar tempo da gente falar. A gente até pode falar depois na discussão se sobrar tempo, tá? Mas existem medicamentos que podem ser utilizados para amenizar esse efeito colateral. Bom, então eu falei para vocês que quando a gente vai discutir um método, a gente tem que avaliar os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, né? Então, em relação ao implante, quando ele não pode ser utilizado nunca, ou quase nunca, que são as categorias 3 e 4. Se essa paciente tem câncer de mama ou tratou um câncer de mama, se essa paciente está grávida, obviamente, né, parece, mas a gente tem sempre que se certificar, quando a gente vai utilizar, iniciar um método, de que aquela paciente não está grávida. E muitas vezes ela está grávida e não sabe que está, né? Então, isso a gente tem que tomar sempre muito cuidado. Se essa paciente está tratando uma trombose, uma embolia, um acidente vascular cerebral, essa paciente não pode utilizar o implante.
Mas, se ela já tratou, ela já não está mais com esse problema, ela não está utilizando mais o anticoagulante, essa paciente pode sim usar o implante. Ela nunca na vida vai poder usar uma pílula com estrogênio, nenhum método com estrogênio, mas ela pode colocar o implante, tá? Doenças hepáticas graves. Se a paciente está com uma doença hepática grave, ela não pode utilizar o método, mas se ela já teve e a função do fígado normalizou, ela pode usar o implante. E por aí vai. Para terminar a parte do implante, eu vou mostrar então para vocês um vídeo bem bonitinho, rapidinho, que mostra a técnica de colocação do implante, tá? Como eu não estou podendo colocar a minha setinha aqui, eu vou estar pontuando algumas coisas durante a fala e depois a gente pode discutir. Bom, então esse é o Implanon NXT, eu acho que eu estava falando NXR, NXT, né? Aqui o implante, 4 centímetros por 2 milímetros, mostrando o interior dele, né? Mostrando, então, que ele é revestido por uma camada. Olha só, à esquerda dá para a gente ver no raio-x, ali no amarelinho, a presença do implante. Aqui, então, ele mostrando para colocação, né? O implante, ele já está dentro desse aplicador. Então, é realizada a limpeza da pele, anestesia. O insertor, então, ele é colocado bem rente à pele. É preciso tomar esse cuidado de suspender a pele para que realmente o implante seja colocado bem superficialmente. Depois de introduzido, basta retroceder esse mecanismo, que o implante, então, fica dentro da pele e a gente retira o insertor. Agora vai mostrar uma animação um pouquinho mais real. Step 2. Fully insert a needle, welting the skin. Step 3. Slide the needle backwards to retract the needle. Ótimo. Falado sobre o implante, agora nós vamos falar sobre os dispositivos intrauterinos, tá? Então, vamos falar sobre o Mirena e o DIU de cobre. Mirena à esquerda de vocês, branquinho, e o DIU de cobre à direita. Bom, o dispositivo intrauterino tem esse nome porque é um dispositivo que é colocado dentro do útero. É o método contraceptivo mais utilizado no mundo, mas essa estatística, ela tem um viés, porque, na verdade, as campeões de uso de DIU são as chinesas. 60% das chinesas utilizam DIU. E como é o país mais populoso do mundo, né, então isso puxa a estatística mundial um pouquinho, exagerando a utilização do DIU de uma maneira mais global, né. No Brasil, em torno de 2% das mulheres que utilizam o método para não engravidar, utilizam o DIU. É uma porcentagem realmente muito pequena, a gente gostaria que fosse muito mais. O DIU, ele é um método muito bem tolerado, com um custo efetivo muito bom, tem baixas taxas de descontinuidade, que é o tal do desisto, né? Isso que é descontinuidade. Doutora, eu desisto desse DIU, eu não quero mais usar, eu quero tirar, né? A maioria das pacientes utiliza o DIU até o prazo máximo dele, ou retira porque deseja engravidar. Ela estava satisfeita, mas ela quer tirar porque ela está planejando uma gestação. São métodos, realmente, é um método com poucas contraindicações, assim como o implante. A gente tem um problema em relação ao DIU, e nos países subdesenvolvidos, esse problema é ainda maior, que são os mitos associados ao uso de DIU, né? O medo de dificuldade de engravidar por ter utilizado um DIU, isso não tem nenhum embasamento científico, né? O uso prévio do DIU não vai dificultar a engravidar. Um outro mito é
ele não poder ser utilizado em mulheres nulíparas que nunca engravidaram. A gente já tem muita segurança, muito embasamento científico para afirmar que as mulheres que nunca tiveram filhos podem sim utilizar o DIU tranquilamente. Que eles podem ser causas de aborto ou infertilidade. O DIU não causa aborto, ele não é abortivo, tá? Esse discurso é muito utilizado por uma parcela religiosa da população e a gente sabe que não cabe, não é real. A história da rejeição, né? Eu ouvi falar que o DIU dá muita rejeição. A paciente muitas vezes nem sabe o que é isso, né? Mas provavelmente ela está se referindo à expulsão do DIU, que é um evento raro, e eu vou conversar com vocês depois, né? E a questão religiosa, que realmente no nosso país dificulta muito a aderência ao método. E a mídia, né? Eu coloquei para vocês aqui 2 fotos que fizeram muito sucesso recente na mídia. Esse da esquerda é um DIU de cobre grudado na cabecinha do bebê. E esse da direita é o DIU hormonal na mão do bebê, né? É comum acontecer gravidez com DIU? Não, eu já falei para vocês que a falha, né, em relação ao DIU de cobre é de 0,8 em 1.000 usuárias ao ano. E do DIU hormonal de 0,2 em 1.000 usuárias. É muito raro, né? Agora, se a gravidez acontece, se o DIU falha, né, é impossível esse DIU ficar grudado no bebê. Esse é um mito muito comum, a gente ouve muito falar, e fotos como essa, às vezes, colaboram para isso. No caso do esquerda, gente, então, assim, explicando para vocês, quando acontece uma gravidez com DIU, e esse DIU não pode ser retirado, não há a possibilidade de retirar, porque o ideal é que a gente retire esse DIU, tá? Se a paciente engravidou e está com DIU, a gente tem que tirar. Não deu para tirar. O que vai acontecer? O saco gestacional onde esse bebê vai crescer, ele vai separar a gravidez do DIU. Mas aí, na hora do parto, né, na retirada desse bebê, em que vai sair placenta, líquido amniótico e o bebê, às vezes esse DIU ele sai junto e aí, por coincidência, nesse caso, ele grudou ali na cabecinha do bebê na hora da saída, tá? Então, não é que esse DIU foi gerado junto com o bebê, como as pacientes às vezes falam. E essa foto da direita, na verdade, foi uma brincadeira daí, porque, na verdade, esse bebê ele não saiu segurando esse DIU, né, o Mirena. Essa mulher era mais gestante, era uma fotógrafa, engravidou em uso do Mirena, que é uma coisa muito rara, não foi possível retirar o Mirena. Quando esse bebê nasceu, o médico entregou o DIU para ela e ela fez essa brincadeira de colocar o DIU na mão do bebê e tirar uma foto, tá? Então, a gente ainda tem essa questão, né, da mídia, né, da internet, muitas vezes não colaborando quando a gente quer orientar e convencer uma paciente de utilizar o DIU. Bom, nós temos, então, como eu falei para vocês, muito embasamento para utilizar com segurança o DIU em mulheres que nunca engravidaram, tá? Os estudos mostram, então, que é muito seguro, não há nenhum tipo de complicação que é mais frequente em mulheres que nunca engravidaram, comparadas a mulheres que já tiveram filhos, exceto o risco de expulsão. O risco de expulsão parece, sim, realmente ser um pouco maior naquelas mulheres que nunca engravidaram, provavelmente porque elas têm o útero um pouquinho menor. Esse útero um pouquinho menor, ele é mais irritável, ele expulsa mais facilmente esses DIUs, tá? É muito importante dizer aqui também que a expulsão, ela é mais comum no início do uso do DIU. Por isso que essas pacientes, elas têm que ser vistas num prazo curto, em torno de 3 a 6 semanas após a colocação do DIU, ou depois da primeira menstruação. Para a gente se assegurar de que esse DIU continua bem posicionado. O risco de expulsão ainda é um pouquinho maior no primeiro ano de uso. Depois do primeiro ano de uso, muito raro o DIU sair do lugar, como elas dizem, né? Muito raro, tá? Então, a gente tem muito embasamento científico e muita segurança para utilizar DIU em quem nunca engravidou. A gente não precisa ter esse medo, tá bom?
Bom, em relação então ao DIU hormonal, tá? O DIU hormonal ou sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que é uma progesterona. Então, o DIU hormonal vai liberar um hormônio que não é o estrogênio no interior do útero, tá? Então, ele precisa ser colocado dentro do útero, é um procedimento, então, que exige treinamento do profissional de saúde. Quando eu digo profissional de saúde, é porque no Brasil existe uma regulamentação que permite que a enfermagem também coloque DIU, né? Então, precisa haver um treinamento, existe toda uma técnica adequada para se evitar infecção, precisa ser realizada uma limpeza muito importante desse útero para a colocação do DIU, para evitar infecções. Não é necessário o uso de antibiótico na colocação do DIU para evitar infecção, isso já está comprovado, né? E é um procedimento, então, que exige treinamento, né? Quanto maior o treinamento do profissional, menor a chance de que essa paciente vai ter de alguma complicação no momento da colocação do DIU. Quando é que esse DIU ele pode ser colocado? E isso aqui vale tanto para o DIU hormonal quanto para o DIU de cobre. O ideal é que a gente coloque o DIU na menstruação ou até no máximo no 12º dia, contando o primeiro dia da menstruação. Por que essa preocupação de se colocar até no máximo no 12º dia do ciclo menstrual? Porque eu tenho que ter certeza que essa paciente não está grávida, né? E se ela já tiver ovulado, se ela tiver ficado fértil, ela pode estar grávida e não saber, porque ela ainda não teve um atraso da menstruação, né? Então, por isso que a gente tem que colocar na menstruação ou no máximo até o 12º dia. E a gente sabe também que colocar o DIU menstruado é um pouquinho mais fácil. No período menstrual, o colo do útero ele se encontra um pouquinho mais aberto, então a introdução do DIU, ela parece ser mais fácil. Mas o DIU hormonal, assim como o DIU de cobre, em tese, pode ser colocado imediatamente após o parto. Na prática, o DIU hormonal não é utilizado nessa fase, por quê? Porque o DIU colocado no pós-parto imediato, quando eu digo pós-parto imediato, é nas primeiras 48 horas após o parto, ele tem um risco maior de expulsão. E a gente não pode, e o DIU hormonal caro, a gente não quer correr o risco dele ser expulso facilmente. Então, o DIU hormonal a gente não utiliza na prática no período pós-parto imediato. Então, quando é que ele vai poder ser colocado depois de um parto? 30 dias depois do parto, a gente já pode colocar esse DIU com segurança. Tá, mas e se essa mulher não menstrua? Ela não pode colocar o DIU, então? Ela está amamentando, ela não está menstruando, ou ela está utilizando um método, por exemplo, uma pílula contínua, né, que ela não menstrua, ela terá a menstruar? Não, eu posso sim colocar esse DIU desde que eu tenha certeza que essa mulher não está grávida, né. Na dúvida, eu peço uma dosagem de beta-HCG sanguíneo, de preferência o quantitativo, que é em si, né, para ter certeza que eu não vou correr o risco de colocar um DIU dentro do útero numa mulher grávida. Como é que o DIU hormonal age? Então, esse hormônio vai ser liberado aos pouquinhos dentro do útero, né? E esse hormônio, então, vai agir no interior do útero, no endométrio, deixando esse endométrio hostil ao espermatozoide, né? E também ele vai impedir a ação do estradiol, do estrogênio da mulher no endométrio, e ele inibe a ovulação, mas não é o principal mecanismo de ação, diferente do implante. O DIU hormonal, ele vai inibir em torno de 25% das ovulações, quer dizer que na maior parte das vezes a mulher vai ficar fértil, mas ela não vai engravidar porque esse espermatozoide não vai conseguir chegar no óvulo para fecundar esse óvulo, tá? No mês passado, nós tivemos o lançamento no Brasil de um parente nobre do Mirena, que é o DIU hormonal que a gente tinha até então no mercado brasileiro. O Cailina,
que é esse novo DIU hormonal, é da mesma indústria farmacêutica que produz o Mirena, mas ele então, ele tem algumas vantagens em relação ao Mirena. Ele é um pouquinho mais fininho, ele tem esse anelzinho de metal, que vocês devem estar observando na figura da esquerda, né? Esse anelzinho de metal facilita a visualização do DIU quando a gente faz ultrassom, porque isso é um problema com o Mirena, muitas vezes a gente não consegue vê-lo bem dentro do útero, principalmente nas pacientes que têm alguma patologia que dificulta a visualização, os pacientes com miomas, né? Então, isso foi uma inovação muito grande. E pelo fato de ser fininho e um pouquinho menor, a colocação é mais fácil. Ele tem um insertor, um tubo de colocação mais fino, né? E ele pode ser colocado, provavelmente a chance de expulsão em úteros menores, em adolescentes, por exemplo, mulheres que nunca engravidaram, a chance de expulsão vai diminuir bastante. Então, esse DIU chegou no mercado no mês passado, os convênios estão cobrindo a colocação desse DIU, pelo menos aqui em Jataí eu sei que a Unimed está começando a cobrir a colocação, então quem tem plano de saúde consegue colocar esse DIU, tanto Mirena quanto Cailina, né? Mas infelizmente é um método não disponível pelo SUS. Alguns anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia comprou uma briga com o SUS, no sentido de tentar convencer o governo a oferecer o DIU hormonal para as usuárias do Sistema Único de Saúde. Houve uma consulta pública que foi realizada, e no fim das contas, então, o governo indeferiu essa solicitação da FEBRASO, e a gente não conseguiu essa vitória, que seria a possibilidade do uso hormonal no SUS. Então, agora a gente passa a ter essa opção do Cailina em relação a preço, mais ou menos o mesmo valor. Então, se você for numa farmácia comprar o DIU para colocar, você vai pagar em torno de R$1.000, no Mirena ou no Cailina. Ah, Simone, mas então, qual DIU que eu vou colocar agora? Qual que é mais interessante? Eu ponho o Mirena ou ponho o Cailina? Né? Eu vou mostrar uma tabelinha para vocês. Nessa tabelinha a gente tem a comparação no lilás, né? O ladinho lilás em relação a Cailina e o verdinho Mirena. Então, na verdade, os dois DIUs têm validade igual, de 5 anos, né? Mas o Mirena, ele vai estar agora mais indicado para aquelas pacientes que, além de evitar a gravidez, elas também precisam tratar, por exemplo, um sangramento uterino anormal. Aquela paciente que sangra demais, é mais interessante que ela utilize o Mirena do que o Cailina. As taxas de gestação são muito semelhantes, quer dizer, a falha é muito baixa, né, tanto para o Cailina quanto para o Mirena, só que a quantidade de hormônio liberada pelo Cailina é metade da quantidade de hormônio liberada pelo Mirena. Então, provavelmente, principalmente em relação às queixas de irritabilidade, retenção de líquido e aumento da oleosidade da pele, acne, a gente tem menos com o Cailina, tá? Os estudos já mostram que o padrão de sangramento também é muito parecido, certo? Com a vantagem, então, da colocação mais fácil do Cailina. Então, provavelmente, como é que vai ser da agora para frente? A paciente que quer usar o DIU só para evitar gravidez, coloca o Cailina. Aquela que quer colocar o DIU porque tem problema menstrual, né? Ou só está utilizando para esse problema, ela já é laqueada, ela já fez laqueadura, mas ela sangra demais, e a gente quer usar esse DIU para tratar o sangramento, nós vamos utilizar o Mirena a partir de agora. Vantagens do DIU hormonal: ele é altamente eficaz, ele provoca, na maioria das pacientes, mais ou menos 60% das pacientes, a suspensão da menstruação, a amenorreia.
E quando essa paciente, ela deixa de usar o método, ela volta rapidamente à fertilidade, ela pode engravidar rapidamente. É um método também sem estrogênio, tem duração de 5 anos e tem uma taxa de satisfação de uso em torno de 75%. Como eu já falei para vocês, em relação à pílula com estrogênio, esse índice de satisfação é bem menor, em torno de 40%. E o DIU hormonal, então, ele tem benefícios não contraceptivos, como ele provoca uma diminuição do sangramento ou até a suspensão do sangramento. A gente pode ter melhora da anemia, ele pode ser utilizado para o tratamento da dismenorreia, que é a cólica menstrual e do sangramento. Ele pode ser utilizado para tratar alguns problemas, como a endometriose, os miomas, a adenomiose, e até na menopausa ele pode ser utilizado como um tratamento em conjunto com a reposição hormonal tradicional. Desvantagens, então, do DIU hormonal. Eu falei para vocês que 60% dos pacientes param de menstruar depois de um tempo de uso, geralmente depois de 6 meses. Mas uma porcentagem de pacientes vão ficar tendo sangramentos irregulares frequentes. Esses sangramentos irregulares frequentes com DIU hormonal são menos constantes, menos frequentes do que com implante, tá? Então, realmente, com implante, a gente tem taxas de sangramento irregulares maiores. O alto custo dele, como eu já disse para vocês, o treinamento para colocação e riscos em relação à colocação, principalmente a perfuração do útero. Aqui seriam, então, as contraindicações, de acordo com os critérios de elegibilidade. Quando é que a gente não pode usar DIU hormonal? Paciente em tratamento de câncer de mama ou de útero, paciente que está atualmente com uma doença inflamatória pélvica, um quadro de infecção, ou grávida, ou ela teve agora há pouco um aborto infectado, um aborto que infectou, ou se ela está em tratamento de uma doença, de uma trombose, ou seja, são contraindicações muito parecidas com as contraindicações do implante. E, além das contraindicações em relação ao implante, comparadas ao implante, tudo que oferece uma distorção importante do interior do útero. Então, se essa paciente tem um mioma que distorce muito a cavidade uterina, se ela tem uma malformação do interior do útero, essa paciente ela deve ser orientada a usar um outro método contraceptivo. Para terminar, vou mostrar para vocês o DIU hormonal, depois a falta de DIU de cobre. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, então, da colocação do DIU hormonal. Falhou. Agora minha setinha apareceu. Então, vamos lá. Não estou fazendo propaganda, tá, gente, da marca. Com a paciente colocada comodamente na posição ginecológica, insira suavemente um espéculo de tamanho adequado. Eu vou tirar um pouquinho o áudio para eu ir falando para vocês. Então, aqui a colocação do espéculo. Esse é o colo do útero sendo limpo, né, com uma solução com iodo. Em seguida, eu preciso fazer o pinçamento do colo do útero. Esse pinçamento ele é importante para que eu retifique o útero. Eu vou pinçar o colo do útero e eu vou tracionar para esse útero ficar mais, para o colo ficar mais alinhado em relação ao útero, isso facilita a inserção. Em seguida, eu vou medir a distância entre o colo e o fundo do útero. Isso é importante para a próxima etapa, que é a colocação do DIU, para eu saber até quanto eu posso introduzir esse DIU sem correr o risco de perfurar o útero. Então, agora, ajustando, né, a flange, aquele verdinho ali, que vai me marcar até quanto eu posso introduzir o insertor do DIU. Agora, já mostrando a colocação do insertor, vocês vão ver essa flange, que é essa estrutura verdinha, que ela me marca até onde eu posso ir. Agora, ele vai parar, liberar o DIU através do mecanismo do insertor. Esse DIU ele é liberado mediante um retrocesso do mecanismo de colocação.
O DIU, então, é liberado, as hastes, na verdade, superiores, laterais, são liberadas. Em seguida, então, depois que as hastes são liberadas, esse tubo vai ser introduzido mais profundamente. Os braços foram liberados, então. Aí o tubo vai ser introduzido até o fundo, até a marcação verdinha. Cheguei no tubo, vou liberar o restante do DIU e retirar o material. Ele já está, então, na posição que eu preciso, que é bem rente ao fundo do útero. Retiro o tubo. Vocês vão ver que a única estrutura visível ali embaixo, no colo do útero, vai ser o fio. O fio, que então vai ser cortado a uma distância de mais ou menos 1,5 centímetros. A permanência desse fio no colo do útero é importante depois para a retirada do DIU, tá? Falei do DIU hormonal, vou falar para vocês agora do DIU de cobre, para a gente encerrar os LARC. Existem hoje modelos de DIU de cobre no mercado para todos os gostos, diferentes formatos no mercado brasileiro. Esse da esquerda é o que a gente tem, é o DIU mais tradicional, é o T de cobre, é o que a gente tem disponível para colocação no SUS e tem duração de até 10 anos. A gente sabe que, na verdade, até 12 anos a gente pode deixar esse DIU aí ainda com uma boa eficácia. Esse DIU, na forma de T, ele tem, então, uma quantidade maior de cobre, porque ele tem o cobre, que é esse vermelhinho, metal, tanto na haste central quanto nas laterais, e tem uma eficácia, o T de cobre, ele tem uma eficácia discretamente maior do que os outros que vocês estão vendo à direita, né, principalmente na forma de âncora, tá? O DIU na forma de âncora é uma outra opção, a gente tem disponíveis no mercado DIUs em âncora com duração de 5 ou de 3 anos, de tamanhos diferentes, a gente tem o DIU em âncora mini, que está mais indicado para aqueles úteros menores, para menor risco de expulsão. E à direita, um DIU que às vezes é muito comentado na internet, que é o DIU de prata. O DIU de prata, gente, nada mais é do que um DIU de cobre, em que o cobre é revestido por uma fina camada de prata. Esse DIU de prata, ele já está no mercado internacional há muito tempo, mas ele veio para o Brasil recentemente. Eu penso que há uns 2. Essa camada de prata revestindo o cobre, ela promete estabilizar mais esse cobre, diminuir a fragmentação do cobre. Então, eu teria, com essa menor fragmentação, eu teria menos efeitos colaterais e um padrão de sangramento melhor. Na prática, o que os estudos têm visto é que, na verdade, o padrão de sangramento é muito semelhante, tá? No DIU de prata com os outros DIUs de cobre disponíveis no mercado. Então, e em geral ele é mais caro também. Então, na prática, ele não oferece grandes vantagens. Apesar da gente ver na mídia, né, um marketing muito grande em relação a esse DIU, tá? Quais são as vantagens dos DIUs de cobre? É um método totalmente sem hormônio, né? Então, eu costumo brincar que eu nunca coloquei tanto DIU de cobre como eu coloco hoje. As pacientes nessa fobia, nesse medo do estrogênio, do hormônio, elas realmente estão optando muito pela colocação do DIU de cobre. Ele é rapidamente reversível, tirou, já pode ovular, engravidar no mês seguinte, é altamente eficaz também e pode ser colocado imediatamente após o parto, tá? Desvantagens do DIU de cobre. Alterações menstruais, principalmente aumento na duração do fluxo e na intensidade do fluxo menstrual. Então, aquela paciente que menstruava 4, 5 dias, passa a menstruar 7 dias e com uma intensidade maior. Existe também um aumento de cólica com o uso do DIU de cobre
ele pode, e isso é muito discutível na literatura, aumentar o risco de se adquirir uma doença sexualmente transmissível. Mas se admite que esse risco, na verdade, ele é importante naquelas populações de maior risco. Então, a gente precisa avaliar o quê? Se é uma região em que a prevalência de infecção sexualmente transmissível é muito grande, se é uma paciente que tem um comportamento de alto risco, por exemplo, uma profissional do sexo, se é uma paciente que tem múltiplos parceiros sexuais, né, enfim. Caso contrário, esse aumento do risco de DST é muito desprezível, tá? Pode haver dor na colocação, assim como no DIU hormonal, existe um risco de perfuração e exige um treinamento do profissional para colocar esse DIU. O DIU de cobre é um outro temor muito grande das mulheres que utilizam DIU é a gravidez fora do útero, ou a gravidez na trompa, a gravidez ectópica, né? Esse risco, na verdade, é muito raro. A gente sabe que o DIU, na verdade, protege uma mulher de uma ectópica na medida em que ele protege essa mulher de engravidar. Na mulher que não usa o método contraceptivo, 1% dessas mulheres que não utilizam o método contraceptivo vão ter gravidez ectópica. E nas mulheres que usam DIU, se elas engravidarem, de fato, o risco de ectópica é um pouco maior, mas é muito raro que elas engravidem com DIU. Então, o risco real de gravidez fora do útero com o DIU é em torno de 0,25% em 5 anos. É muito raro, tá? Contraindicações para se utilizar o DIU de cobre. Doença, infecção pélvica ativa. Doenças sexualmente transmissíveis em tratamento atual. Se a paciente já teve uma doença sexualmente que foi transmissível, que foi tratada adequadamente, ela pode utilizar, sim, o DIU de cobre. Se ela tem uma cavidade uterina distorcida, da mesma maneira que no caso do DIU hormonal, se ela tem um sangramento uterino que ainda não foi adequadamente investigado, ela não pode usar. Ela tem câncer no útero, ou se ela tem alergia ao cobre, que também é uma coisa muito rara, né? E se ela tem algum fator de risco importante na atualidade, como eu falei para vocês, de doença sexualmente transmissível, se ela tem uma imunodeficiência, tem HIV, está em tratamento de câncer, a gente deve evitar. Como é que age o DIU de cobre? Esse metal que é o cobre, que vai ser liberado dentro do útero, ele provoca, na verdade, uma inflamação no interior do útero. E esse processo inflamatório gera uma série de mudanças e produção de substâncias que são extremamente agressivas ao esperma. Eles matam o esperma, né? Além disso, acontecem também alterações no muco, na secreção ali do colo do útero, que dificulta muito a subida do espermatozoide. Uma coisa também muito discutível na literatura é se existem exames específicos que devem ser realizados previamente à colocação do DIU. E é interessante, porque nessa fonte aqui que eu estou citando para vocês no slide, da Organização Mundial de Saúde de 2016, eles dizem que, com nível de evidência alto, a gente deve realizar, antes de colocar um DIU de cobre, isso vale para o DIU hormonal também, um exame pélvico, um hemograma, porque se essa paciente está anêmica, ela não é uma boa candidata ao DIU de cobre, se ela tem algum risco para doença sexualmente transmissível, na entrevista, ou se eu estou visualizando no exame ginecológico alguma suspeita de infecção, e ela deveria também realizar uma triagem laboratorial de doença sexualmente transmissível. Isso aqui é que é um problema. Por quê? Porque para a gente fazer triagem laboratorial, a gente precisaria fazer as sorologias, que são exames de sangue, para as principais doenças, HIV, hepatite e sífilis, e a gente precisaria também colher um exame caro para procurar clamídia e gonococo na endocérvice, no canal do colo do útero, que são bactérias que causam inflamação, cervicite, e muitas vezes a paciente não sabe que tem, são assintomáticas. O problema é que isso é caro. O SUS não consegue prover isso, né? Isso onera muito o sistema de saúde, né? Então, por conta disso,
o nosso Ministério da Saúde, no manual técnico mais recente, tá? Que é de 2016, se não me engano. Aqui não está dando para eu ver, porque tem uma tarja na frente, mas vocês devem estar vendo aí, no finalzinho da parte branca, tem o ano desse manual. Mas ele é bem recente. Eles recomendam, então, o nosso Ministério da Saúde recomenda que se faça um exame ginecológico completo apenas antes da inserção do DIU, além da anamnese, tá? Para se avaliar o conteúdo vaginal, a posição e volume uterino. Então, se na minha entrevista eu não encontrei um fator de risco, e eu examino, faço um toque nessa paciente, para mim esse útero não está aumentado de tamanho, e essa paciente não tem sinais de infecção, eu posso colocar esse DIU de acordo com o Ministério da Saúde. Aqui é o passo a passo da colocação do DIU de cobre, mas eu vou mostrar para vocês também num videozinho. Uma coisa também muito discutida recentemente na literatura é a colocação do DIU de cobre pós-parto, como janela de oportunidade. O que é janela de oportunidade? É a gente aproveitar essa paciente que está ali no hospital ainda, antes dela ir para a vida, para uma vida atribulada, cuidando de filhos, sem tempo para nada, que muitas vezes vai impedir essa mulher de fazer uma consulta no pós-parto para discutir o melhor método para evitar a gravidez. Então, eu aproveitar esse momento pós-parto para a colocação de um DIU. Então, a gente tem muito embasamento científico para isso, para estar colocando esse DIU no pós-parto. Em que momento? Até 48 horas pós-parto. Imediatamente após a saída da placenta, até no máximo 48 horas. Por que até no máximo 48 horas? Porque de 48 horas pós-parto até 30 dias pós-parto, o risco desse DIU ser expulso é muito grande, aumenta muito. Então, a gente não deve utilizar nesse período, tá? Então, ou a gente coloca até 48 horas após o parto, ou a gente só vai colocar depois de 30 dias. Isso vale para o parto normal ou para a cesariana. Hoje já existe uma política no Brasil, do SUS, de estímulo à colocação do DIU, logo após o parto, que já deve ser conversado com a paciente ainda no pré-natal. Essa paciente, então, inclusive aqui em Jataí, isso já é realizado. A paciente, ela já tem a oportunidade de colocar o DIU no pós-parto imediato, tá? A diferença em relação à colocação do DIU no pós-parto para a colocação fora desse período é o índice de expulsão, realmente, que é um pouco maior. Mas mesmo o índice de expulsão sendo maior, a gente ainda tem 75% desses DIUs ficando no lugar bonitinho depois quando a gente faz o controle, ou seja, ainda é um sucesso muito grande na colocação, né? Então, é algo que tem que ser ofertado para as pacientes, principalmente quando a gente pensa em pacientes que não vão ter possibilidade de acesso aos métodos ou que tem um risco maior de gravidez indesejada, as adolescentes, por exemplo. Então, uma adolescente, no seu pós-parto, a gente tem que lembrar de oferecer a ela a colocação do DIU de cobre. Para a gente encerrar, então, a palestra, vou mostrar para vocês um vídeo para inserção do DIU de cobre. Aqui não vai mostrar aquele momento inicial da limpeza do colo, da medida do útero, é o mesmo processo para a colocação do DIU hormonal e do DIU de cobre. Então, aqui ele já está mostrando a colocação do DIU dentro do útero. Esse DIU, então, ele é liberado, as hastes se abrem, ele vai retirar o tubo. Isso é uma forma muito simplificada de mostrar a colocação do DIU de cobre. Ele é empurrado em relação ao fundo, o tubo foi retirado e é cortado, então, o fiozinho. Aqui ele está mostrando agora a retirada. Você pinça o fio e puxa. A retirada do DIU é muito mais fácil do que a colocação, tá? Muito mais rápida também. Na hora da retirada, se esse fio não é visível, é possível, a gente tem hoje no mercado esse material que ele permite
que a gente faça, a gente introduza o material no colo do útero, gire, e esse fio ele enrosca nesse tubinho, nesse material, esqueci o nome dele, e a gente consegue, então, pescar esse fio e retirar o útero. Retirar o DIU, né, gente? Retirar o útero, não. Tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês a retirada. Bom, resumidamente, então, por que falar sobre os métodos contraceptivos reversíveis de longa duração? Eles podem melhorar os indicadores de saúde na medida em que eles podem, como são extremamente eficazes, eles podem realmente ser uma importante maneira de se reduzir a gestação não planejada, né? No nosso país, 50% das gestações não são planejadas, né? E a gente conseguiria, se a gente conseguisse que essas pacientes, que as nossas mulheres tivessem um acesso maior a esses métodos, a gente conseguiria reduzir muito esse índice de gravidez não desejada, e não é só gravidez não desejada, né? As gravidezes não desejadas, elas muitas vezes, essas mulheres que engravidam sem querer, elas não fazem um pré-natal adequado, ou elas provocam um aborto, e o abortamento no Brasil, ele é realizado de maneira clandestina, em que os riscos de complicação são muito maiores, né? Ou essas gestações muitas vezes são de risco, né? Resultam em mulheres que vão ter que deixar o mercado de trabalho, vão ter que deixar a escola, no caso das adolescentes, né? Vão ter prejuízos, enfim, enormes na sua vida, no dia, depois de uma gravidez indesejada, né? A eficácia dos LAC independe do uso da paciente, né? Tem indicação importante nos grupos mais vulneráveis. São métodos muito eficazes, os mais eficazes e com maiores índices de satisfação, e tem pouquíssimas contraindicações. Aqui as referências, eu acho que eu falei muito, até perdi as contas. Estael? Sem problema. Te ouvir é muito agradável, então o tempo a gente nem vê passar. Eu acho importante a gente pensar um pouco, né, e você não deixa de colocar isso na sua fala, o aspecto político, né, o aspecto ideológico que envolve essa questão da contracepção. A gente sabe que a partir dos anos 60, com o surgimento dos recursos anticoncepcionais, né, a gente tem, além de um viés de controle populacional, mas a gente tem, ao mesmo tempo, a questão da emancipação sexual feminina acompanhando esse processo. Né? E ao longo desse percurso, a gente tem aí, cada dia, tecnologias melhores, menos invasivas, né, que causam menos problemas para essas mulheres e tal, mas a gente tem uma questão que envolve, que você falou, por exemplo, houve uma solicitação de que esses métodos, né, os hormonais, fossem liberados para o SUS. Por que isso não acontece, né? As questões que envolvem a forma como a nossa sociedade quer reger a vida das mulheres tem muito a ver com isso, né? Então, tem até um meme, né, que fala que se os homens engravidassem, o aborto era liberado facilmente, né? Então, tem todo o sistema patriarcal por trás disso, que a gente tem que pensar nessas questões que envolvem a historicidade do feminino, do feminismo, né, da presença das mulheres nos cargos de poder. Então, todas essas questões envolvem esse processo de cuidado com a mulher, e que, como você coloca aí ao final, é extremamente importante para prevenir situações em que as mulheres acabam sendo direcionadas a situações, por exemplo, como a violência doméstica, né? Como uma espécie de vida refém do masculino, uma vez que elas não têm a chance de estudar, de ir para o mercado de trabalho, quando tem um filho não planejado e etc. Então, todas essas são
questões, né, que envolvem e que nós devemos refletir sobre elas também nesse percurso. Bom, vamos começar aqui com as perguntas, né? A primeira delas tem a ver com isso, que é uma questão extremamente política. A Carla pergunta o seguinte: boa noite, gostaria de saber se é verdade que mulher com só uma filha não pode fazer laqueadura. Na verdade, não. O que a nossa lei, a lei do planejamento familiar, ela diz? Ela diz que se a mulher tiver 24 anos ou 2 filhos vivos, ela pode fazer a laqueadura. Então, a lei permite ao médico realizar a laqueadura se ela tiver menos que 24 anos, mas ela já tiver 2 ou mais filhos, né? Isso é o que está previsto em lei, né? No nosso dia a dia, nós médicos, temos uma dificuldade muito grande, e aí tem toda uma discussão que levaria horas para a gente fazer, em realizar a laqueadura em mulheres muito jovens, né? Porque vocês viram nessa apresentação, a gente tem hoje métodos tão eficazes na prevenção de gestação, né, de longo prazo, que dificilmente se justifica a realização de uma esterilização definitiva. Claro que tem as exceções, aquela paciente que não se adapta a nenhum outro método contraceptivo, aquela paciente que tem algum problema grave de saúde, enfim, mas nós, ginecologistas, não gostamos de laquear mulheres muito jovens, né? Eu falo isso demais para as pacientes, eu digo assim, quanto mais velhos nós, ginecologistas, ficamos, menos laqueaduras a gente faz. Não é porque a gente tenha pena, a gente queira que essa paciente engravide de novo, não é isso, né? É porque a gente vê que as mais novas se arrependem mais. Então, uma realidade hoje, com 21 anos e 2 filhos, e uma relação estável, é diferente de uma realidade com 30 anos separada com um parceiro novo que não tem filhos. Então, a vida segue, as coisas acontecem, os relacionamentos acabam, né? E a esterilização definitiva, muitas vezes, passa a ser um grande problema na vida de um novo relacionamento. Certo. Bom, temos a pergunta da Vânia também, que é sobre a pílula do dia seguinte. Gostaria de saber sobre tomar a pílula do dia seguinte. Caso tome 2 na semana, mais ou menos, qual é o risco? A pílula do dia seguinte, ela é um método menos eficaz do que o uso regular de qualquer outro contraceptivo, né? Então, quanto mais usar, maior a chance de falhar, tá? Mas ainda assim, é um método muito eficaz, utilizado principalmente nas 48 horas. Apesar de que pode ser usado até 72 horas, alguns estudos falam até 5 dias. A pílula do dia seguinte, mais utilizada hoje, ela não tem estrogênio. Então, aquela história assim, menina, não toma muita pílula no dia seguinte, porque isso vai te dar trombose. Não, isso não é real. As pílulas do dia seguinte hoje só tem progesterona, tá? Mas elas falham, quanto mais você precisar usar esse método, maior a chance de falha. Então, o ideal é que você discuta o método mais eficaz. Certo. Bom, a Raíssa questiona o seguinte, pelo tipo de progestagênio usado no implante, que não se observa preocupação com perda óssea, como na injeção trimestral? Sim, tanto pelo tipo de progestagênio, quanto pela dose também, né? Então, realmente, não se evidenciou até hoje prejuízo na massa óssea, diferente da Depo-Provera, que é um injetável trimestral, que, se utilizado por muito tempo, pode colaborar para uma perda de massa óssea. Certo. O Daniel pergunta o seguinte, posso pensar, então, que o DIU não é contraceptivo, ou poderá ser, e sim abortivo, quando colocado após o 12º dia pós-ovulação? Depende da sua concepção, né? Mas, assim, em tese, se ela estiver grávida e você colocar um DIU, você vai provocar com muita chance um aborto, né? Mas quem coloca DIU nunca coloca um DIU depois do 12º dia. Agora, é possível se utilizar o DIU de cobre como um método de contracepção de emergência, assim como a pílula do dia seguinte.
Então, o DIU, ele pode ser utilizado como, para se evitar uma gravidez indesejada, na medida que ele vai impedir a nidação. Mas isso é pouquíssimo utilizado, a gente tem muito acesso à pílula do dia seguinte, nunca viu ser usado por esse fim, mas sei que pode. Certo, deixa eu ver se a gente tem mais alguma perguntinha aqui. Só agradecimentos por enquanto, o pessoal gostou. Aqui mais um. Adolescentes que não iniciaram sua vida sexual podem usar o Mirena para outros fins? Veja bem, para a gente colocar um DIU, a gente precisa abrir a vagina, né? Esse é um procedimento que rompe o ímen dessa paciente. Então, a gente não vai colocar o Mirena ou o DIU de cobre numa paciente que nunca teve relação sexual. Existem exceções? Existem, né? Por exemplo, uma paciente, já tive casos de paciente com insuficiência renal, um caso recente, uma paciente com insuficiência renal, virgem, sangrando muito, e ela não pode sangrar, porque ela tem toda a complicação relacionada ao sangramento e a patologia renal que ela tem. Então, foi aventada a possibilidade de se colocar, sim, um DIU, nesse caso, o Mirena. Nesse caso, a gente precisa levar essa paciente para o centro cirúrgico, anestesiar, porque ela não vai tolerar a colocação de um espéculo, uma paciente que nunca teve relação sexual, e ela tem que estar bem orientada que ela vai perder a virgindade, tá? Então, na prática, a gente utiliza mesmo o DIU para as pacientes que já têm vida sexual ativa. O implante, sim, é uma boa opção para adolescente que ainda não começou a vida sexual, mas está planejando fazê-lo logo, né? O implante aí seria mais interessante. Certo. Bom, aqui no chat a gente não tem mais nenhuma por enquanto, eu vou fazer uma minha, pra gente, depois se a gente não tiver mais nenhuma, a gente já vai encerrando. Bom, não é diretamente, né, a ligar a temática, mas é relacionado no seguinte aspecto. A gente tem hoje uma participação pequena, né, dos homens na questão do planejamento reprodutivo, né, da prevenção à gravidez, etc. Na maior parte do tempo, essa preocupação é uma preocupação feminina. Como que está o andamento, o que você pode falar do que você sabe em relação às pesquisas e tal, sobre os contraceptivos masculinos? Olha, até pouco tempo atrás, pelo que eu saiba, né, estava sendo estudado, no mercado americano parece que isso chegou a ser até liberado, uma pílula contraceptiva masculina. Mas a coisa não foi para frente, não pegou, tá? Eu não saberia te dizer hoje, precisaria dar uma lida sobre o assunto, realmente não estou a par de nada recente nesse sentido, em relação à contracepção masculina, tá? Esse é um grande problema, né? Quando a gente fala, por exemplo, em esterilização definitiva, a laqueadura é um procedimento muito mais invasivo do que a vasectomia. Mas aí, entrando na discussão dessa nossa sociedade patriarcal, extremamente machista, né? O homem, ele tem essa coisa de achar que vai ficar broxa, que vai ter impotência se ele realizar a vasectomia, e é um procedimento muito mais fácil de ser realizado que a laqueadura, né? E a gente já tem uma dificuldade enorme. Então, eu acho que, assim, até para a utilização de um método contraceptivo reversível, né, a gente precisaria de uma mudança muito grande na sociedade, para o homem deixar de achar que o único responsável pela prevenção da gestação é a mulher, né? Verdade. Vamos lá, temos mais uma aqui. A Thalia perguntou o seguinte: após a colocação, Thalia, quanto tempo demora para o DIU ser efetivo? Você já falou. Na colocação. Os LARC, eles são efetivos já a partir do dia da colocação, tá? Tanto o DIU quanto o implante, colocou, já está valendo. Não existe preocupação em relação a evitar a gravidez por um tempo. Ótimo. Agora eu quero saber quando eu posso trocar o meu, né? Porque eu já vou querer trocar o Mirena pelo outro. Só ir lá, a gente faz o pedido. Ai, ai. Então é isso, não temos mais perguntas. Mais uma vez, Simone, te agradecer muitíssimo. Acho que foi extremamente
esclarecedor para qualquer um que esteja aqui, seja os seus alunos da medicina, seja o público em geral, qualquer um de nós que acompanhou, teve a possibilidade de conhecer um pouquinho mais sobre essas técnicas, essas tecnologias. Muito bacana, a gente ter oportunidade, conhecimento nunca é demais. A gente precisa ter e compartilhar, né, com outras mulheres, porque, como você falou, a questão da vulnerabilidade, tem aí milhares, milhões de mulheres por aí que não têm acesso a essas informações, que não sabem que você tem um DIU de cobre disponível no SUS, que você pode ter uma contracepção mais garantida, mais tranquila, com, né, várias condições mais adequadas para uma vida mais saudável, uma qualidade de vida melhor. Então, eu gostaria muitíssimo mesmo de agradecer você pelas suas palavras, pela palestra, por ter aceito o convite do projeto, estar aqui conosco essa noite, e agradecer, né, a todos que estiveram aqui conosco esse tempo. Temos aí mais de 50 pessoas na sala, então muito obrigada a todos os presentes, continuem acompanhando o projeto, essa semana está cheia de coisas bacanas. Simone, pode... Agradeço demais, viu, o convite, acho que foi ótimo. Eu disponibilizei aqui no chat o meu e-mail. Se alguém ainda quiser, eu vi que tem alguma pergunta sobre ciproterona, se alguém quiser me mandar um e-mail para discutir alguma coisa sobre a palestra, podem ficar muito à vontade, tá? Eu converso e respondo com muito prazer, né? Eu acho que, assim, a gente, como profissional da saúde, a gente tem esse papel muito importante em sempre pensar no coletivo, né, e essa questão dos LAR, que realmente é um assunto que muito me interessa, porque eu acho que a divulgação desses métodos e a desestigmatização desses métodos é muito importante, porque se a gente conseguir o acesso realmente maior, né, desse método para a população em geral, a gente só vai ter benefício para essas mulheres. Tá bom? Muito obrigada, viu? Um abraço para todos vocês. Obrigada também aos meus alunos que me assistiram. Fico muito feliz, tá? Muito obrigada. Eu lembro vocês que essa palestra foi gravada e a gente vai disponibilizar no YouTube do projeto Caminhos dos Saberes. Então, daqui uns dias vai estar lá disponível. Quem quiser ver de novo, passar para os amigos, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, Simone. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.